A neve caía constantemente no parque do centro enquanto Marcos Torres, de 34 anos, sentava-se no banco frio observando sua respiração formar nuvens no ar gélido da noite. Seu casaco marrom de inverno estava gasto, mas limpo, e seus cabelos escuros estavam salpicados de flocos de neve enquanto ele desembrulhava o sanduíche de manteiga de amendoim que representava sua única refeição do dia. Marcos vinha lutando como pai solteiro há 8 meses, desde que perdeu seu emprego na fábrica quando a empresa reduziu o quadro de funcionários. Apesar de se candidatar a dezenas de vagas, a combinação de opções limitadas de creche e uma economia que favorecia trabalhadores mais jovens o deixara sem emprego estável. Naquele dia, ele gastara seu último dinheiro em passagens de ônibus para 3 entrevistas de emprego diferentes, nenhuma das quais tinha ido bem. O sanduíche em suas mãos era feito com os últimos pedaços de pão e o resto de manteiga de amendoim de um pote que ele vinha racionando há uma semana. Seu filho de 7 anos, Dani, estava em casa com a senhora Rodrigues, a vizinha idosa que cuidava dele de graça, porque entendia o que significava passar dificuldades. Marcos dissera a Dani que estava trabalhando até tarde, para que seu filho não se preocupasse com o motivo de o pai não estar jantando. Quando Marcos deu a primeira pequena mordida, tentando fazer o sanduíche durar o máximo possível, ouviu o som de criança chorando por perto. Através da neve que caía, ele viu uma mulher sentada em outro banco a cerca de 6 metros de distância, cercada por 3 crianças pequenas que choravam baixinho. A mulher parecia ter uns 30 anos, com cabelos loiros visíveis sob um casaco bege de inverno. Ela segurava a criança menor enquanto as outras 2 se encostavam nela. Todos pareciam com frio e cansados, e Marcos podia ouvir a voz da mulher tentando confortá-los, apesar de sua própria angústia evidente. "Eu sei que vocês estão com fome, meus amores", a mulher dizia, sua voz falhando de emoção. "A mamãe está tentando descobrir o que vamos fazer. Só precisamos esperar mais um pouco." Marcos sentiu o coração apertar ao reconhecer o desespero em sua voz. Ele usara palavras parecidas com Dani em muitas ocasiões, tentando se manter forte enquanto se sentia completamente impotente diante das circunstâncias. "Quando podemos ir para casa, mamãe?" perguntou uma das crianças, uma menina de cerca de 6 anos. "Ainda não sei, querida", a mulher respondeu com lágrimas evidentes em sua voz, mesmo à distância. "Não podemos voltar para a casa antiga, mas vamos encontrar um lugar seguro para ficar hoje à noite." Marcos percebeu que aquela família estava desabrigada, provavelmente despejada recentemente e sem para onde ir em uma das noites mais frias do inverno. O choro das crianças se intensificou e ele podia ouvi-las dizendo à mãe o quanto estavam com fome e frio. Sem pensar em sua própria fome, Marcos se levantou e caminhou pela neve em direção à família em dificuldades. Ao se aproximar, ele viu que a mulher tentava proteger as crianças do vento, mas todas estavam tremendo, apesar dos casacos de inverno. "Com licença", Marcos disse gentilmente, sem querer assustá-los. "Não pude deixar de notar que você e suas crianças parecem estar passando por uma noite difícil." A mulher olhou para ele com uma mistura de cansaço e exaustão. "Estamos bem", ela respondeu. Automaticamente, a reação de quem aprendeu a ser cautelosa ao aceitar a ajuda de estranhos. "Eu sou Marcos", ele disse, ajoelhando-se para parecer menos intimidador. "Tenho um filho da idade das suas crianças e entendo como pode ser difícil às vezes." Sarah estudou seu rosto e algo em sua expressão pareceu tranquilizá-la. "Sou Sarah. Estas são minhas crianças, Emma, Jake e a pequena Lily." Marcos olhou para as 3 crianças que pararam de chorar para encarar o estranho que falava com a mãe delas. Emma parecia ter cerca de 6 anos, Jake, 4 ou 5, e a pequena Lily não devia ter mais de 3 anos. "Sarah, sei que pode parecer estranho, mas você e suas crianças gostariam de dividir meu jantar?" Marcos perguntou, erguendo o sanduíche de manteiga de amendoim. "Não é muito, mas pode ajudar as crianças a se sentirem um pouco melhor." Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. "Senhor, isso é muito gentil, mas não podemos aceitar sua comida. Você também precisa comer." "Eu já comi." Marcos mentiu sem hesitar.
sua preocupação com as crianças famintas superando suas próprias necessidades. Fiz esse sanduíche para mais tarde, mas preferiria muito mais vê-lo ir para crianças que precisam dele agora. Os olhos das crianças estavam fixos no sanduíche, com a intensidade que só crianças realmente famintas mostram diante de comida. Marcos via Sarah lutando entre o orgulho e a necessidade, claramente querendo alimentar seus filhos, mas relutante em aceitar caridade. "Por favor", Marcos disse suavemente, "deixe-me ajudar. Todos nós estamos apenas tentando cuidar dos nossos filhos da melhor forma possível." Sarah concordou relutantemente, e Marcos dividiu cuidadosamente o sanduíche em 4 pedaços, dando as 3 maiores porções às crianças e oferecendo o menor pedaço a Sarah. "E você?" Sarah perguntou, percebendo que ele não tinha guardado nenhum para si. "Não estou com fome agora", Marcos respondeu, observando com satisfação enquanto as crianças comiam avidamente suas pequenas porções de sanduíche. Quando terminaram de comer, a pequena Lily se afastou da mãe e se aproximou de Marcos. Ela puxou a manga de seu casaco até que ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Então, envolveu seus bracinhos ao redor do seu pescoço e sussurrou em seu ouvido. "Você é o meu herói", disse ela com a voz clara e sincera que só crianças pequenas têm. "Obrigada por dividir a sua comida com a gente quando estávamos com tanta fome." Marcos sentiu lágrimas nos olhos enquanto a abraçava a menininha de volta. "De nada, Lily. Você é uma menininha muito corajosa." Emma e Jake também se aproximaram de Marcos, cada um dando-lhe um abraço e agradecendo pelo sanduíche. A gratidão genuína deles por algo tão simples lembrou Marcos que até pequenos atos de bondade podem ter um significado profundo para pessoas em situações desesperadoras. "Marcos", Sarah disse enquanto as crianças voltavam para perto dela, "não sei como agradecer direito. Você deu esperança aos meus filhos quando eu não tinha mais nada para oferecer a eles." "Marcos", Sarah disse enquanto arrumavam as 4 crianças em camas improvisadas na sala, ainda não acreditava que um estranho dividiria sua última refeição e abriria sua casa para uma família que nunca tinha visto antes. "Marcos, não somos mais estranhos. Somos pessoas que entendem as lutas um do outro e escolhem ajudar uns aos outros em tempos difíceis. Mas você nos deu sua única comida quando estava com fome." Marcos sorriu, vendo as crianças se acomodarem para dormir. Finalmente aquecidas, seguras de fermadas. "Sabe o que eu aprendi hoje? Quando você divide o pouco que tem com alguém que precisa mais, você não fica com menos. Você acaba com mais do que começou." "Como assim?" "Porque hoje à noite, em vez de comer um sanduíche sozinho e ir para a cama preocupado com o amanhã, pude ver 3 crianças famintas sorrirem enquanto comiam. Vi o alívio de uma mãe quando seus bebês finalmente estavam seguros e aquecidos. E pude me lembrar que não importa quão difícil minha vida esteja, eu ainda tenho o poder de tornar a vida de alguém um pouco melhor." 3 meses depois, Marcos estava sentado no mesmo parque do centro, mas dessa vez não estava sozinho e com fome. Sarah estava do lado dele e as 4 crianças brincavam na neve por perto, seus risos ecoando pelo parque. Sarah e Marcos haviam encontrado empregos estáveis, Sarah como gerente de hotel e Marcos como supervisor de manutenção escolar. Eles haviam se mudado para um apartamento maior juntos, criando uma família mistura que proporcionava segurança e companheirismo para adultos e crianças. "Papai Marcos", Lily chamou usando o nome que dera a ele depois que ele se tornara parte permanente de suas vidas. "Olha o boneco de neve que fizemos." "Está lindo, querida." Marcos respondeu maravilhado com o quanto suas vidas haviam mudado desde aquela noite nevada em que um sanduíche de manteiga de amendoim unira 2 famílias em dificuldades. "Marcos", Sarah disse pegando a sua mão enquanto observavam as crianças brincarem, "você já pensa em como nossas vidas seriam diferentes se você não tivesse dividido o seu sanduíche naquela noite?" "Penso nisso o tempo todo. Penso em como um pequeno ato de bondade pode mudar tudo, não só para quem recebe, mas para quem dá." "E qual você acha que foi a verdadeira lição?" Marcos sorriu, lembrando das palavras sussurradas por Lily e de como elas o lembraram que ser um herói não exige superpoderes ou riqueza. "Acho que a lição foi que todos nós temos algo para compartilhar, mesmo quando parece que não nos resta nada.
E quando escolhemos dar o pouco que temos a alguém que precisa mais, descobrimos que o amor e a bondade se multiplicam em vez de se dividir. Enquanto a neve continuava a cair ao redor deles, Marcos entendeu que o herói que Lily vira nele naquela noite não era alguém que salvou o dia com gestos grandiosos ou recursos extraordinários. Era simplesmente alguém que reconheceu a necessidade de uma criança faminta era maior que a sua, e escolheu a compaixão em vez da autopreservação. Às vezes, a coisa mais heróica que você pode fazer é oferecer metade do seu último sanduíche para alguém que tem ainda menos que você. E às vezes, esse simples ato de compartilhar se torna a base de uma família construída não por Sandy ou lei, mas pela compreensão de que todos nós estamos responsáveis por cuidar uns dos outros, especialmente quando os tempos estão mais difíceis.